Ciência em Voga apresenta Explicando o Prêmio Nobel. Olá a todos, eu sou o Arthur Cantanzaro do Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e também do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Hoje, então, estamos no quadro Explicando o Prêmio Nobel e hoje vamos falar um pouquinho do Prêmio Nobel de Física. Os cientistas John Hopfield e Geoffrey Hinton são os ganhadores desse ano. A dupla levou o Nobel por conta das descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina, machine learning, com redes neurais artificiais. Além disso, o Comitê do Nobel salientou que, embora os computadores não possam pensar, as máquinas podem imitar funções como memórias e aprendizado. Os laureatos do Prêmio Nobel de Física deste ano ajudaram então a tornar isso possível. E hoje, quem conversa um pouquinho comigo para a gente entender o que isso significa é ele, doutor e mestre em neurociências, engenheiro elétrico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele possui experiência em neurociência computacional, análise de dados eletrofisiológicos e também com foco nos processos de formação de memórias. Atualmente, ele é pesquisador de pós-doutorado em neuroengenharia no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, Rio Grande do Norte. Obrigado por aceitar nosso convite, Rodrigo. Eu que agradeço, Arthur, é um prazer. Rodrigo Santiago, então, você que trabalha com isso, gostaria de começar do básico. O que são essas redes neurais artificiais? Como o nome já diz, né, é uma tentativa de imitar as redes neurais biológicas, né, de uma forma artificial, né, mais precisamente de uma forma computacional. Então, o próprio John Hopfield, né, ele é pioneiro nessa área quando ele desenvolveu a chamada rede associativa, né, onde ele considera unidades específicas, como os nós dessa rede, que interagem a partir de pesos sinápticos, né? Muito inspirado em achados da psicobiologia lá de Donald Hebb, dos anos 40, onde neurônios que disparam juntos tendem a fortalecer suas conexões e dispararem cada vez mais juntos, né? Formando o que a gente hoje conhece como traços de memória, né? Então, basicamente é isso, é um construto matemático, computacional, que imita as redes neurais biológicas, né, em resumo. Muito legal. E qual que é a importância dessas redes neurais artificiais, por exemplo, para o desenvolvimento da inteligência artificial? A inteligência artificial, ou mais especificamente o aprendizado de máquina, né, ele envolve justamente essa detecção de padrões consequentemente, a generalização de informação, de propriedades de um determinado sistema, né? Então, quando se fala em aprendizado de máquina, é justamente essa propriedade dessas redes a partir de exemplos, né, que elas recebem numa fase de treinamento, elas poderem generalizar propriedades de novos, é, novas instâncias, né, novas amostras que são apresentadas a ela. Então, isso tem aplicações diversas, né? Eu acho que você pode até falar também, como reconhecimento de imagens, sugestões que seu streaming de vídeo faz para a gente, é baseado em nossa atividade, as próprias redes sociais, etc. Muito legal. Rodrigo, por exemplo, como que você explica essa complexidade do aprendizado de máquina, que é esse machine learning, para o público que está ouvindo agora, né? O porquê que esse prêmio que os pesquisadores receberam, e essa ciência, então, que o Nobel tanto edificou, qual a complexidade disso e qual que é a importância disso para o aprendizado de máquina, né? Para o público? Olha, primeiro,
eu estava lendo, né, sobre o Nobel, né, hoje, saiu hoje, a gente estava lendo sobre isso, e foi uma surpresa para os próprios laureados, né, que, assim, eles são físicos, trabalham com computação, embora sejam físicos, trabalham com computação há muito tempo, né, então, e não existe, né, um Nobel da computação, enfim. E para o pessoal da área da computação, tem gente até que achou o prêmio assim meio forçado, né? Embora a gente possa relacionar com a física, né? O próprio John Hopfield ele utilizou modelos físicos, né? Utilizando spin lasers, ou seja, construtos ferromagnéticos, onde você pode armazenar padrões a partir dos spins atômicos, etc. E a sua implicação do aprendizado de máquina nas pesquisas físicas, astrofísicas, física quântica, para ajudar a detectar eventos, partículas, padrões em determinados sistemas e enfim. É, então, além disso, a gente tem todo mundo sabe da importância do nosso dia a dia, né? O uso da inteligência artificial ou do aprendizado de máquinas. Hoje em dia, com o advento do chat GPT e entre outros centenas de sistemas de que a gente chama de inteligência artificial, né, mas que nada mais é do que de reconhecimento de padrões, né. Eu acho que esse prêmio traz essa potência que vem sendo a computação, a física, a matemática, né, nesse sentido de tornar a nossa vida mais fácil, né, hoje em dia, né, e também um pouco mais perigosa, né. A gente não sabe o que é que onde isso vai levar, né? Existem várias discussões, mas é fato que essas tecnologias são, são é o estado da arte, inclusive, em áreas médicas, né? Na própria medicina, por exemplo, onde é de fundamental importância, né, na sociedade. Perfeito. Você citou agora que as redes neurais, essas redes neurais artificiais, elas tornaram-se essenciais para muitas aplicações da inteligência artificial atualmente, né? Quais que você indica, quais que são os maiores desafios para melhorar a capacidade dessas redes, e quais são as problemáticas das mesmas? Bom, tem os desafios puramente tecnológicos, digamos assim, né? Que é conseguir generalizar de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, como eu citei agora, um exemplo da medicina, né? A gente não pode considerar uma taxa de erro muito alta, né? Quando se quer, por exemplo, dar um diagnóstico sobre alguma doença, etc. Então, um dos desafios é esse, é um desafio que eu diria que é puramente tecnológico, em, nessas redes conseguirem generalizar e dar um resultado que seja eficiente, né? Que tenha um desempenho alto, seja confiável, no fim das contas. Por outro lado, tem o viés humano na hora de treinar essas redes, por exemplo, como se discute hoje, reconhecimento de facial para detectar suspeitos criminosos, né, na rua, etc., como existe em alguns países mais envolvidos, ou enfim. Então, essa questão social, humana, que a gente usa também esses nossos dados cheios de preconceitos para treinar essas redes, e as redes acabam generalizando de uma forma também preconceituosa a análise desses dados que a gente queria que fossem isentos desse tipo de viés, né? Por É, exemplo. é porque vem de um viés humano, né? Elas são treinadas a partir, de uma ideia humana, né? Uhum. Perfeito. E Rodrigo, para terminar, como que você acha
que o prêmio de hoje e essa tecnologia pode influenciar o futuro? O que que você acha que vem por aí? Cara, é inimaginável, né? Assim, sei lá, há 10 anos, lá, sei lá, 10, 20 anos, o início da internet, dos desenvolvimentos dos softwares comuns, até esses tipos de softwares de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, onde você não é exatamente uma receita de bolo, que você entra com a entrada e tem uma receitinha que ele segue e produz uma saída, né? São os softwares que você está treinando e você não necessariamente consegue imaginar qual é a saída que ele vai lhe dar, né? É um desafio você prever o que é que, onde isso vai levar, né? Que tipo, até que tipos de novas tecnologias vão surgir a partir disso, né? A gente vê hoje o ChatGPT e para quem não imaginava a existência de um software de inteligência artificial até poucos anos atrás, assim, no meio comercial, fica muito surpreso, né, com a capacidade que hoje em dia esses softwares têm de produzir textos, discursos, até podcasts, como o que a gente está fazendo agora, de uma forma bem human-like, né, como se fossem humanos de verdade fazendo, né. Produzir arte, né, que é outra questão polêmica, né, música, composições, enfim. Então isso é uma apanhada do que a gente já tem hoje, que é feito de uma forma muito convincente às vezes e que era imaginável, inimaginável há pouco tempo. Então, assim, o que eu posso vislumbrar é que vai existir uma confusão total num futuro muito próximo, muito nesse sentido, né? O que está sendo produzido realmente por nós humanos, né? E o que é produzido por máquina. Acho que essa vai ser uma questão fundamental na nossa atuação, né? Em sociedade e, enfim, acho que é isso. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado por vir aqui, aceitar o nosso convite e comentar um pouco conosco. Eu que agradeço, Arthur. É, parabéns pela iniciativa, né? A divulgação científica é sempre importante e com vocês aí tem sido feito cada vez com mais qualidade. Perfeito. Gente, esse foi o Rodrigo Santiago, então, que trouxe sua expertise para comentar um pouco do Prêmio Nobel de hoje. Então, a gente se vê amanhã falando sobre o Prêmio Nobel de Química. Até já. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.